O boi que guardava o sábado. Capítulo 8. Nicolai não acreditava em seus ouvidos. Isso era tudo? Nada de interrogatório? Nada de tortura para conseguir informações há muito tempo procuradas com o pregador? Era bom demais para ser verdade. Não podia ser tão fácil, e Nicolai teve certeza de que haveria futuras confrontações. Enquanto se virava para sair, Nicolai, de súbito, lembrou-se do maior problema de todos: o sábado. Exigiriam que ele trabalhasse durante as horas do sábado. É isso que acontece quando você é prisioneiro. Nicolai pensou. Devia dizer algo a esse respeito agora ou esperar até o sábado, quando a questão do repouso viesse à tona? Instintivamente, Nicolai sabia que seria melhor cuidar disso de imediato, enquanto ainda tinha coragem e contava com a atenção do diretor. Senhor, Nicolai parou e se virou. Algo que pode ser um problema. Mas o diretor já se ocupava com outras coisas. Lembre-se, Panchuk, nada de problemas. Simplesmente obedeça às ordens. E você e eu nos daremos bem. Com isso, o diretor lhe apontou a porta. Nicolai passou mais alguns momentos se indagando o que fazer, mas percebeu que seria inútil insistir sobre o assunto agora. O diretor não estava disposto a ouvir, e talvez não fosse o momento certo para essa discussão. Deus tinha sua própria cronologia a respeito do momento de cuidar dessas coisas, Nicolai refletiu. Seria melhor deixar que Deus resolvesse tudo como julgasse melhor. Ajuda-me a saber quando será esse momento, orou ele silenciosamente. Nicolai saiu à procura de Vaden e o encontrou na carpintaria. O carpinteiro ainda tinha um odor pungente de alho no seu hálito, e esse cheiro deixou Nicolai faminto. Alho era um dos seus alimentos favoritos, e saber que havia sido privado do jejum fez com que fosse duplamente difícil trabalhar e esperar pelo almoço. Mas Vaden tinha muita coisa para Nicolai realizar. Isso fez com que ele quase se esquecesse dos roncos do seu estômago. O refeitório precisava de mais bancos de madeira. Depois, havia algumas tábuas do piso da sede administrativa que precisavam ser trocadas, e uma porta do refeitório necessitava de reparos. Finalmente chegou a hora do almoço. A refeição era simples, mas Nicolai não se importou. Estava contente por poder colocar algo quente no estômago. O cozinheiro havia preparado borscht, tipo de sopa, com beterraba, cebola e repolho. Foi o alimento mais celestial que Nicolai se lembrava de ter provado. E o pão preto russo parecia um bolo para Nicolai, depois de dias no trem com tão pouco para comer. Naquela tarde, Vaden disse a Nicolai que eles precisariam consertar algum dos grandes barris de madeira perto da cozinha. Cada barril continha quase 200 litros de água e era feito com madeira de carvalho. Nicolai precisou deitá-los de lado para rolá-los até a carpintaria, onde Vaden faria os reparos. No percurso de volta com o segundo barril, Nicolai notou que um carro de boi estava parado junto à cozinha. A carreta continha 2 grandes barris de madeira, cheios com a água de uma fonte localizada a mais de 1 quilômetro de distância. Oleg, o condutor da carreta, gritava para o boi, tentando fazer com que ele puxasse o carro um pouco mais para frente, a fim de que a água pudesse ser levada para dentro da cozinha. Mas o boi não se movia um passo à frente. Talvez o boi estivesse cansado de carregar a água, e talvez fosse apenas teimoso. Ou quem sabe, estaria cansado do tratamento que vinha recebendo do condutor. De qualquer modo, era obviamente um desafio, e parecia que tanto o condutor quanto o boi estavam determinados a vencer. Quando o condutor pegou seu chicote e começou a bater no focinho do boi,
Nikolai entrou em ação. Ele sabia que provavelmente não seria sábio se envolver, já que aquele era seu primeiro dia no campo, mas não suportou ver o animal sendo maltratado. "Espera aí!" disse ele ao condutor. "É óbvio que o boi é teimoso demais, em favor de seu próprio interesse. Por que não tentamos algo diferente?" Nikolai tentou não olhar para o condutor. Ele estava interferindo onde poderia não ser aceito, mas sentia que precisava tentar. "Qual é o nome dele?" Nikolai perguntou, como quem não quer nada, enquanto se aproximava do boi e dava um tapinha no pescoço grosso e musculoso. "Maxim, acho eu", respondeu o prisioneiro. "Nunca uso este nome, mas acho que é o nome dele." "Os animais são como pessoas", disse Nikolai. "Gostam de ser convencidos a fazer alguma coisa e não espancados para se submeter." Nikolai deu outro tapinha no pescoço do boi e se inclinou para a frente, a fim de cochichar algo no ouvido dele. Depois, segurou um cabresto ao redor do pescoço do boi e o puxou para a frente, enquanto continuava a falar com o animal. A técnica deu resultado. Em questão de segundos, o boi havia puxado a carreta alguns metros para frente, de modo que o condutor pôde descarregar os barris e colocá-los sobre um estrado do lado de fora da cozinha. Naquela noite, após a refeição, Nikolai foi ao estábulo onde encontrou Maxim ruminando mansamente a grama dos charcos da tundra. Nikolai sentou-se ao lado do grande animal e observou-o enquanto ele comia. Sentiu pena dele. Em certo sentido, achou que entendia como Maxim devia sentir-se. A função do boi era trabalhar todos os dias, dia sim e outro não, semana após semana, sem descanso. Esse parecia ser o seu único propósito na vida. E era um prisioneiro como Nikolai. Não era seu próprio chefe. Não podia ir e vir como quisesse. Seu trabalho era carregar a água da fonte e provavelmente continuaria sendo até o dia em que morresse. Após essa primeira visita noturna a Maxim, Nikolai passava pelo estábulo todas as noites para levar ao boi alguma coisinha do refeitório. Às vezes era uma beterraba ou um talo de repolho, às vezes era só uma cenourinha, mas as conversas que ele tinha com Maxim eram o que mais ajudava Nikolai. Nikolai teve certeza de que estava obtendo muito mais benefícios das visitas do que Maxim, mas o animal parecia apreciar a companhia. Os monólogos ajudavam Nikolai a lidar com a dor de estar tão longe de casa. Quando ele sentia que poderia entrar em pânico por causa da solidão que ameaçava oprimi-lo, o velho Maxim o olhava com seus grandes olhos castanhos e apenas escutava. E assim, um relacionamento começou a se formar entre Nikolai e Maxim. Era um tônico maravilhoso para o espírito de Nikolai e o ajudou a lidar com o desânimo daqueles primeiros dias no campo.